enfim, que tá o Yuri? Isso! O Yuri comentou aí os precedentes que foram sendo abertos para instituir a tal da juristocracia. Eu toquei nesse tema, né? Eu toquei nesse tema na palestra que eu dei em julho de 2022, lá no CDB, né? Porque no início, como eu comentei, vou repetir o que eu falei na palestra. No início, quando foi fundado o Império do Brasil, o poder moderador estava nas mãos do monarca, que já é uma situação um pouco complicada. E depois, na República, o poder moderador passou para as Forças Armadas. Então, durante mais ou menos 100 anos, eram os militares que detinham a última palavra em situações de crise. E aí, depois, com a Constituição de 1988, o tal do poder moderador passou para o Supremo Tribunal Federal. Está lá na Constituição, né, que vou pegar até o artigo para quem duvida. É fácil, está fácil aqui, né? Então, está lá escrito na Constituição, na famigerada Constituição de 1988. Aqui, artigo 102, número 102 da Constituição. Eduardo, você aguarda um minutinho que eu vou espelhar aqui o artigo? É 102, né? 102 da Constituição. Compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe, aí vem as prerrogativas, processar, julgar originariamente ação direta de inconstitucionalidade, os crimes de responsabilidade do presidente da República, dos ministros, dos comandantes das Forças Armadas, enfim, litígios entre a União e governos estrangeiros, uma série de prerrogativas que estão aqui, né? Um monte de prerrogativas que estão aqui, crimes políticos e tal. Então, nós passamos nessa terceira fase da nossa história, inaugurada pela Constituição de 1988, o poder moderador, ou seja, a prerrogativa de dar a última palavra em situações de crise institucional ou impasse, passou para as mãos da Suprema Corte. Esse poder já foi do imperador durante a Constituição de 1824. Aí depois esse poder passou tacitamente, vamos dizer assim, para as Forças Armadas durante a República, especialmente no período que vai de 1930 até 1988, que foi o ciclo das intervenções militares, etc. E aí, com a Constituição de 88, sob a alegação de que os militares eram muito perigosos, passaram esse poder para uma corte que tem se mostrado até mais perigosa do que os outros dois anteriores, mais do que o monarca. Até porque para ser militar tem que ter formação, né? Agora, para ser juiz do Supremo... Exato. Bem, o Alexandre de Moraes não tem nenhuma produção notória em termos bibliográficos. Que eu saiba, o Alexandre de Moraes não tem notório saber jurídico. Ele foi advogado aí, enfim, advogou inclusive para o PCC, se não me engano. Foi o Temer que indicou, se não me engano. E tem formação em livros? Então, foi bom me lembrarem, né? O Xandão tem livros publicados, ao contrário do que eu pensava. Mas, de fato, né, isso daí não é suficiente, né, para dar esse poder para esse homem. Pois é, Eduardo. Sobramos nós dois, Elaine. Você gostaria de avançar no tema ou gostaria de falar mais alguma coisa? Vou deixar aqui a outra referência. Eu comentei minutos atrás que quando alguém me pede referências em matéria jurídica, eu sou formado em Direito também, e Relações Internacionais,
E eu indico sempre alguns autores, 2 autores patrianovistas. Um deles eu já citei, Dr. Alexandre Correia, autor de uma série de artigos sobre direito natural à luz do tomismo. Eu vou fazer o upload desses artigos, são 4. O outro, que eu esqueci o nome, mas lembrei agora, era o professor Luiz Maria de Souza Delgado, autor de um texto interessante, Notas sobre Direito Natural, que eu também uso sempre que é oportuno.